Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Ana Sarmento, eu sou mediadora judicial, advogada de formação e árbitra de conflitos. Eu vim aqui para falar com vocês a respeito de mediação. Temos dicas infalíveis, eu quero que você fique até o final, mas nesse momento a gente precisa que você ative o sininho. Primeiro você se inscreve no canal, depois você dá um like, depois você ativa o sininho lá e nos acompanha. A gente vai trazer para vocês dicas importantes a respeito de mediação de conflitos. O que é a mediação de conflitos? As pessoas habitualmente trabalham com conciliação e acham que estão mediando conflitos. Existe uma diferença, e que diferença é essa? A diferença é o papel do mediador, que nós vamos falar em um segundo momento. Nesse momento a gente quer trazer para vocês a importância da mediação. A gente precisa compreender que a mediação me possibilita, de maneira real e concreta, resolver todas as demandas que se apresentam. Então, Ana, o que é mediar conflitos? Mediar conflitos é buscar o melhor caminho. É encontrar juntos com a parte adversária, com a parte contrária, aquele caminho necessário que é o caminho do diálogo. A mediação trabalha com que o direito não trabalha. Eu sou advogada militante há mais de 20 anos e eu entendi que o caminho do litígio, o caminho do advogado que busca resolver a sua demanda, o direito pelo direito, tem gerado nas pessoas apreensões, doenças de ordem de cunho emocional num nível absurdo. Eu entro num conflito com um nível de estresse e muitas vezes, pela demora do processo, 2, 3 anos, quando eu saio dele, eu estou numa escalada de conflito emocional muito maior. E muitas vezes, e na maioria das vezes, eu não saio satisfeita, porque no processo tenho ganha-perde. Na mediação, eu trabalho com ganha-ganha, onde todos os envolvidos ganham. E por que todos ganham, Ana? Todos ganham, por quê? Porque na hora que eu sento com você e junto com você, através de um terceiro imparcial que está na mesa, conduzindo o nosso diálogo, eu consigo encontrar o melhor caminho para mim e para o outro, eu estou me empoderando literalmente e verdadeiramente da possibilidade de, junto com a outra parte, sair e resolver esse conflito. Outra coisa muito importante que a gente precisa compreender é que a mediação de conflitos tem ainda como benefício o fato de que todo conflito que é mediado, ele é cumprido em 85% dos casos, estatisticamente falando. Mas por quê? Por quê? Porque quando eu e você juntos encontramos a solução do conflito, a gente se coloca para cumprir, porque a gente passa por uma questão que não existe na justiça, que a justiça impõe um resultado, impõe numa sentença o que deve ser feito. Mas quando eu e você juntos encontramos a solução desse problema, eu me sinto capacitada porque foi feito através de uma situação diferenciada de mesa, que é o diálogo, a escutativa. A gente compreende que tudo aquilo que eu me proponho livremente para fazer, eu faço com satisfação. E outra coisa é quando isso é imposto. Por isso os processos demoram em média 3 a 5 anos. 3 quando é rápido, né? Mas a média de um processo no país é de 5 anos. Porque a gente tem recurso, é recurso sobre recurso, porque sempre que eu estou recorrendo é porque eu estou querendo que a minha pretensão seja modificada. E muitas vezes eu não tenho êxito. Enquanto isso acontece, eu não toco a minha vida, eu não saio dessa história, né? Porque outra coisa que é muito importante que a gente reflita é que a mediação de conflitos me leva, de fato, a uma mudança de papel, porque naquele momento eu estou numa situação de vitimização, de dor, de angústia, e quando eu encontro a solução, quando eu consigo com você alinhavar a solução do meu problema, do meu conflito, eu me sinto na obrigação moral, mas uma obrigação moral não imposta, adquirida através da confiança de que eu posso continuar e posso tocar a minha vida e eu tenho que cumprir. Um ganho que a mediação traz para a vida das pessoas, e estatisticamente também falando, é que as pessoas que conseguem mediar os seus conflitos, elas de fato saem daquela situação emocional e vivem um novo momento e até o vigor dessa pessoa muda. Porque quando eu estou numa demanda judicial, eu não sei o que virá. Então, as expectativas, as frustrações, as angústias, elas muitas vezes somatizam, e somatizam fisicamente, as pessoas adoecem. Existem pessoas que entram num conflito familiar, por exemplo, com um grau de dor e de angústia, e depois de um ano
o que era para estar melhor está infinitamente pior, né? Pessoas que têm que se submeter, a gente sabe disso, que a gente teve alguém, sempre a gente teve alguém na família, eu tenho que estar passando por uma situação de cunho familiar, por exemplo, que as pessoas adoecem muito. Pessoas que entram num grau muito grande de ansiedade, de depressões, síndrome de pânico, tudo decorrente dos conflitos mal resolvidos. Porque, gente, eu digo como advogada agora, o direito não resolve seu conflito. O direito resolve o que, diante do seu conflito apresentado, você tem direito legalmente ou não. E a mediação, ela tanto trabalha a parte legal do seu conflito, como ela trabalha o mais importante do conflito, é a humanização de sua dor. Então, mediar conflitos é possibilitar que as partes, juntas e em conjuntos, elas encontrem, de fato, o melhor caminho para aquela situação que está trazendo para ela desgosto, desamparo, inquietude, insatisfação. Então, a gente trabalha com a escuta ativa na mesa. Quando eu sou escutado, eu sou validado. A gente tem percebido, durante 5 anos que nós já temos 5 anos que trabalhamos com a mediação através da nossa Câmara, a Câmara de Mediação e Arbitragem. A nossa Câmara ela tem um aval do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que editou a Resolução 125, que trabalha com a mediação, que deu a validação legal, porque nós somos um país extremamente legalista. Se a mediação não fosse lei, eu não estaria nem aqui, eu não estaria nem tendo coragem, porque as pessoas já têm uma resistência por não conhecer. E eu ia achar que era uma moda, né? E tem pessoas ainda que, por falta de conhecimento, não compreenderam ainda que a mediação não é uma moda, é um novo modo de se viver, ilegal, amparado por lei, onde no Código de Processo Civil tem a previsão legal da mediação, onde a gente tem uma lei própria. Então, tudo que é tratado na mediação tem valor legal, tem valor jurídico. Dessa conversa, desse acordo alinhavado entre as partes com a intermediação do mediador, aquele documento que sai faz lei entre as partes, porque a gente é da legalidade, né, na nossa essência. Nós somos do conflito, nós somos um país legalista, nós somos um país que temos um nível de conflito muito grande, apesar de sermos o país da amizade, o país da caridade, somos um povo muito caridoso, mas somos um povo também que litigamos muito. E muitas vezes nós litigamos porque nós não conhecemos outro caminho. Então, a nossa finalidade é apresentar para vocês a mediação dos conflitos, como esse novo que se apresenta, com se revestindo de caráter legal e que tem, para quem faz parte, para quem opta por este caminho, a segurança jurídica de que aquilo que foi alinhavado entre mim e você tem valor legal. E faz entre mim e você, cria-se um compromisso. Sim, qual é a diferença? O tempo de vida de uma mediação. Nós temos concretamente, na nossa Câmara, nós temos exemplos reais e concretos de demandas que poderiam durar 3, 4 anos, que foram resolvidos em 2 sessões e meia de mediação. Isso é mágico? Não. É terapia? Também não. Eu costumo dizer que é mágico, é a solução que sai de você com o outro alinhavado através do mediador. Faz que aquela dor, aquela angústia, aquele sofrimento que muitas vezes a gente leva para uma mesa e quando ele é trabalhado, quando ele é olhado, quando a gente bota na mesa o seu conflito, quando a gente leva você a uma reflexão diferenciada e você se coloca no lugar do outro, por exemplo, você vai mudando o seu olhar para o conflito e você vai automaticamente gerando em você uma expectativa muito positiva e vai fazendo com que as coisas comecem a fluir. Então, mediar conflitos é, de fato, possibilitar uma reflexão para a nossa dor com um viés e através de um viés diferenciado. Numa mesa de mediação, você é uma pessoa que é validada, o seu interesse é identificado e ele é trabalhado. No processo judicial, eu sou um número, porque quando você liga, quando você vai buscar o seu processo, você tem que botar um número. O seu processo é público, na mediação o seu processo é privado. Existe a confidencialidade, onde tudo que é tratado na mesa de mediação não pode sair dali. O mediador de conflitos, ele se equipara ao um auxiliar da justiça, segundo a própria lei, onde aquilo que é mediado, eu não posso nem servir como testemunha de uma das partes, caso, em última instância, numa mesa não se consiga um acordo. Então, a confidencialidade, a rapidez, a fluidez, a segurança jurídica, a gente tem na mediação de conflitos. O mediador se apresenta nesse momento como aquele terceiro imparcial,
aquele terceiro não julgador. O mediador de conflitos não julga porque ele não é juiz. O mediador de conflitos, eu costumo dizer, eu posso ser juiz aposentado quando eu estou na mesa de mediação como mediador, eu não sou juiz, eu não sou advogada, eu sou uma mediadora. Então, uma coisa muito importante, quem pode ser mediador de conflitos? Qualquer pessoa maior e capaz. Nós vamos falar isso no nosso próximo vídeo. Eu quero trazer para vocês uma dica, uma sugestão. Ressignifique seus conflitos. Se permita administrar o seu conflito através da mediação. Se permita o novo que se apresenta sob a forma de diálogo, de escuta ativa, de validação de sentimentos. Mediar conflitos é, de fato, fazer você protagonista na hora que o problema se apresenta. Onde eu posso e como eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso através de uma câmara de mediação. Eu posso falar com o meu advogado que ao invés de ele ir para a justiça, buscar os anais da justiça, eu procure a câmara de mediação de conflitos. Mediador de conflitos, ele não pode, não é e jamais vai estar em grau de competição em mesa de mediação com advogado. Os artistas da mediação, os artistas principais são as partes. Os advogados e o mediador são coadjuvantes. Nós estaremos em harmonia, trabalhando o direcionamento da mesa. Então, o advogado é necessário nessa hora? Eu digo que sim. Por quê? Porque o mediador, mesmo sendo, como eu já falei, eu sou juiz aposentado. Não importa, você ali não pode dar nenhum tipo de sugestionamento legal a respeito da demanda. Ana, então o mediador faz o quê? Entra mudo e sai calado? Não. O mediador tem um papel indispensável, porque é o mediador que vai levar vocês para um lugar que vocês não conhecem através da reflexão, através da alternância de papéis, através de ferramentas que nós utilizamos na mesa e através dessas ferramentas nós conseguimos que vocês, de maneira natural, de maneira extremamente altruísta, que vocês encontrem, de fato, a solução e que vocês percebam que vocês são capazes de resolver sim. O mediador de conflito traz para as partes a possibilidade real e concreta de dizer: eu criei este problema, ou ele foi criado por nós, mas eu não estou aqui para ser avaliado quem tem mais culpa, quem tem menos culpa. O mediador não trabalha com culpa, não trabalha com julgamento, trabalha com solução. Qual é a solução? Qual é a melhor solução? O melhor caminho é buscar com que as partes se olhem com um olhar novo, com um olhar diferenciado, que as partes tirem o problema de dentro e coloquem na mesa, se dispam dessa dor, desse peso, e a partir desse momento a gente começa a trabalhar essa dor e essa angústia de acordo com como ela se apresenta para cada um. Então, a mediação de conflitos é a necessária solução para todas as situações que envolvem interesse humano. Então, mediar conflitos é colocar pontes onde existia um distanciamento. Eu costumo dizer que quando eu estou do lado de cá e você está do lado de lá, muitas vezes fica difícil para transpor. O mediador de conflito é exatamente essa ponte. A mediação traz essa possibilidade. Mediar conflitos é estabelecer pontes onde existem vazios, né? Porque só através do diálogo, da escuta ativa, da inteligência emocional e de outras ferramentas que nós utilizamos, nós conseguimos fazer com que vocês e eu, partes envolvidas numa mesa, consigamos juntos traçar o melhor caminho para vocês. Então, a dica é: busquem a mediação. Busquem a mediação como um diferencial e como novo, porque a nossa cultura tem que sair da cultura do litígio e que a gente, de fato, encontre essa cultura da paz que a gente tanto prega, a gente tanto fala, a gente tanto anseia e a gente pouco vive. Então, mediação de conflitos é, de fato, o restabelecimento e a ressignificação deste conflito e é o caminho mais próximo para a ativação da cultura da paz. Mediemos.